continuar ainda falando sobre algo que não pode ser detectado por exames. Na maioria das vezes nem precisamos de exame para detectar sobre o que vamos falar hoje. Vou falar sobre o medo. Quem é que é medroso? Bom que a gente tem coragem de admitir. Só tem corajoso nessa igreja, graças a Deus. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: portanto, Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Alguns dizem, para amenizar o medo, que o medo é uma forma de proteção. O medo nos protege, porque se você tem medo de altura, por exemplo, você nunca vai se expor a subir em algo alto, e o perigo de cair e provavelmente, dependendo da altura, se prejudicar muito. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia nunca vai ver no medo uma proteção para nós, um detector de perigo. Muito pelo contrário. O nosso detector de perigo aqui é o equilíbrio, a moderação, que vem juntamente com esse espírito que nos é dado, porque não nos concedeu o espírito de covardia. Covardia é um reflexo característico de quem está com medo. Quando você está com medo, você se torna covarde. Não, isso não é bem assim, é assim mesmo. O medo, ele nos aprisiona, o medo, ele nos paralisa, o medo, ele nos acovarda. O medo é aquele sentimento de eu não vou encarar, eu não vou fazer isso que é perigoso, eu não vou fazer isso porque eu posso me dar mal. E isso é uma característica de alguém que é covarde. E é o que a Bíblia diz, tá? Deus não nos deu esse espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito sim de equilíbrio, de moderação. E essa moderação é que nos faz ver o perigo, e muitas vezes isso nos livra. Se eu sei que eu não posso atravessar o Rio Negro, eu jamais vou cair na água e tentar atravessá-lo, porque provavelmente eu vou morrer afogado. E isso é moderação, isso é o equilíbrio que nos foi dado juntamente com o Espírito. Então, covardia é um reflexo do medo que nós sentimos. E todos nós, em algum momento das nossas vidas, quando éramos pequenos, alguns ainda continuam sendo muito pequenos, graças a Deus não é o meu caso, mas as crianças têm medo de escuro, e na maioria das vezes por culpa nossa. A culpa geralmente é dos pais, e as crianças pequenas terem medo de escuro. Porque com preguiça de levantarem do sofá e ver a criança indo para um quarto escuro, diz: não vai, que está escuro. As crianças têm medo de um bicho que elas não sabem nem qual é, não vai que tem bicho. Simplesmente nós colocamos esse tipo de medo. Então, provavelmente todos nós passamos, quando éramos crianças, com medo de escuro, medo de andar sozinho. Eu fui um cara muito medroso na minha vida. Pensa num cara medroso, era eu. A minha casa, a casa onde eu morava era um pouco grande, e às vezes eu tinha medo de sair da sala para ir lá na cozinha. Misericórdia, você não sabe que tamanho era. Então, e as luzes eram apagadas, ficava onde não tinha ninguém, as lâmpadas eram apagadas. Então, isso gerava um medo terrível. Quem era o meu parceiro? Pedro. Um segurando na mão do outro, todos nós corajosos, e a gente ia. Às vezes o Pedro não estava disponível, e ia o Eliúde, ou o Elison, ou o Eliezer, que eram bem menores do que eu. Ou seja, a gente não precisa de alguém grande conosco, a gente só precisa de estar acompanhado. Então nós passamos por essa fase de medo de andar, ir para um local escuro. E talvez você ficou adolescente e tinha medo da situação dos amigos, na escola, no local onde você frequentava. Muitas vezes essa zoação acontece, e às vezes a gente tem medo disso, a gente não quer encarar esse tipo de coisa, mas depois a gente cresce mais, a gente se torna adulto, e a gente diz: não, agora o medo acabou, não, ele piora.
O medo piora quando nós nos tornamos adultos, porque vem o medo de falhar, o medo de não ter condições de arcar com as despesas no final do mês, o medo de fracassar, o medo de falar em público, né? Medo de falar em público, o medo de um assalto, o medo de uma enfermidade, o medo de falir, o medo da pobreza. Talvez você dizer, eu não tenho medo do que eu já sou, né? Não tem como ter medo daquilo que eu já sou. Mas nós poderemos ter medo de se tornar pior do que isso. E isso é algo que nos aflige muitas vezes. O medo, ele é um grande inimigo do ser humano. E infelizmente o medo, ele parece que anda coladinho conosco. Ele anda bem pertinho de nós. E nós somos muito propensos a, por exemplo, se estamos andando numa rua e olhamos para frente ninguém, olhamos para trás ninguém, e a gente escuta um barulho de moto atrás de nós, o que é que nós vamos fazer? Ficar com medo pelo meio. Pode ser um assaltante. Ou seja, nós vivemos assim. Teve um grande general, ele disse o seguinte: o medo mata mais pessoas do que todas as guerras. Talvez você diga, não, isso é um pouco exagerado, mas não é. O medo, ele não mata apenas a pessoa, ele mata sonhos. Às vezes você tem um sonho, talvez de fazer uma viagem para morar em outro estado, mas você tem medo e diz, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou me ambientar? E se não der certo? E se falhar? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, muitas vezes os nossos sonhos são destruídos pelo medo de enfrentar aquilo que muitas vezes nós queremos. Ele assassina promessas feitas. Olha, se você for, eu vou fazer isso, mas vem o medo. E se não fizer? E se não acontecer como foi dito? E se esse camarada falhar comigo? Porque promessas humanas, queridos, podem falhar e na maioria das vezes falham. Então, tudo isso pode de fato matar as pessoas. O medo destrói relacionamentos. Já ouviram aquela frase, é muita areia para o meu caminhão? Talvez alguém disse para você que é mulher. O medo destrói relacionamentos, porque eu quero dizer, eu não tenho condições de manter. Eu não vou ter condições de segurar. Eu não vou ter condições de manter isso. Então ele prefere acabar do que o receio de fracassar. Então, de fato, o medo, ele nos paralisa. Ele impede de darmos mais um passo. Eu lembro de uma tarde que eu estava deitado em uma rede, em casa, nessa casa, que era pavorosa. E eu era de tardinha. E eu olhei para um lado da casa e eu vi um vulto passando. Era só um vulto. Eu me embrulhei com essa rede. Eu só fiz pegar as beiradas da rede e me embrulhei. Eu só fui sair dessa posição já muito suave depois que eu percebi que alguém chegou lá no local onde eu estava. Porque o medo, ele nos prende, ele nos aprisiona, ele nos paralisa. E talvez você diga, mas é só enfrentar. Exatamente. É só enfrentar. Mas é esse enfrentamento que muitas vezes nos falta. E eu quero contar uma história. Eu li como verídico. Já tem alguns anos que eu li essa história. Um alpinista estava em uma dessas montanhas onde as pessoas gostam de aventurar. E ele estava só. Ele era um aventureiro solitário. Caiu uma tempestade na montanha e ele terminou perdendo a mochila, onde estavam muitos dos seus equipamentos, algumas cordas, onde estava a lanterna. E ele, como estava só, ele ficou um pouco prejudicado. Mas ele resolveu assim mesmo descer. E a descida dele foi muito complicada. E nessa descida ele terminou enfrentando uma outra tempestade, teve que se abrigar numa pequena gruta, mas ele sabia que ele não era seguro e ele continuou a sua descida. O problema é que escureceu muito, e devido à tempestade esfriou muito, e ele foi descendo no escuro só pela corda, descendo, mas a corda acabou.
e ele não conseguia encontrar o chão. Ele prendeu a corda no seu equipamento de engate e ficou ali pensando: se eu soltar a corda eu morro. Não sei a que altura devo estar. Se eu ficar aqui, provavelmente também vou morrer. Mas eu ainda tenho um agasalho. Então eu vou me agasalhar, vou ficar aqui, e quando clarear eu posso ver onde estou e resolver o que fazer. Como tinha chovido e esfriou muito, o agasalho dele não foi suficiente para que ele pudesse resistir, e ele morreu congelado. Quando a equipe de busca o encontrou, ele estava de fato preso pela uma corda, e ele estava a 30 centímetros do chão. 30 centímetros. Se ele tivesse soltado a corda, ele teria pisado em algo firme, que era o chão. Mas ele não estava vendo. E por isso ele, com medo de ser algo mais alto e ele se acabar caindo de uma altura, ele simplesmente não arriscou. E ele morreu congelado, porque não teve coragem de soltar a sua corda. Talvez você diga: isso é fácil. É fácil para quem está aqui. Naquele momento, para ele que estava lá. O que é certo é que, pelo medo, ele não soltou a corda e ele morreu congelado. Se tivesse soltado a corda, estaria vivo. Então nós vamos falar hoje sobre como vencer este inimigo. Como vencer o medo. Porque, amados, a Bíblia tem resposta para todas as nossas perguntas. Todos. A Bíblia tem até receita de pão. Pode ter certeza que o pão é bom. Esse que a Bíblia dá a receita. Nós vamos falar sobre... Primeiro, o verso lido diz que o medo não vem de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Então não vem de Deus. O espírito que nos foi dado, ele é intrépido, ele é ousado, ele é moderado. Então, se o medo não faz parte de Deus e não vem de Deus, ele também não deve fazer parte da minha vida. Porque não é de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de escuro. Não tenha medo de encarar o que está à frente. Não tenha medo. Esse é o espírito que Deus nos deu. Um medo que é ousado, um espírito que é ousado. E nunca um espírito covarde. Não permita que o medo se apodere da tua vida. Porque o medo é uma fé negativa. Porque quando você está com medo, você acredita de fato que algo ruim pode lhe acontecer. Isso é fé. É a fé no medo. É a fé que, se eu adiantar, eu posso sofrer as consequências. É a fé de que, se eu encarar, eu não sei muito bem o que está à frente, mas eu posso sofrer. Então eu vou ficar aqui, eu vou ficar parado. O medo funciona como uma fé negativa nas nossas vidas. Quando nós lemos a história de Jó, lá no verso 13 e 25, capítulo 13, verso 25, ele diz: aquilo que eu mais temia me sobreveio, caiu sobre mim. Ele temia, ele tinha medo de que acontecesse, e de fato aconteceu. No primeiro capítulo a gente vai encontrar que quando os seus filhos, que eram 10, se banqueteavam, e depois das festas terminarem, Jó ia e oferecia sacrifício por eles, para que, se eles tivessem cometido algum erro, fossem então perdoados. Talvez você diga: Jó era um camarada zeloso, cuidadoso, mas ele era também medroso. Porque ele diz: o que eu mais temia caiu sobre a minha vida. Não tenha pensamentos negativos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um Deus que cuida de nós. Viva na expectativa de que Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Espere sempre o melhor, não de homens, mas por parte de Deus, que cuida de nós, que nos guarda, que nos abençoa, que tem nos dado fartura. Parece que não sai essa fartura, né? Porque às vezes
está muito farto, fartando arroz, fartando feijão, fartando alguma coisa. Mas Deus disse que jamais o justo mendigará o pão, nem tampouco a sua descendência. Nós vivemos debaixo de promessa. Nós vivemos debaixo dessa promessa do Senhor, que é para nós e também para os nossos filhos. Então, querido, a primeira chave que eu lhe dou hoje para vencer o medo é: reconheça o medo, mas confie no Senhor. E vamos continuar falando daquele carinha que eu tenho falado há vários domingos, né? Quem? Davi. Salmo 56, verso 3. Quantos salmos tem no livro do Salmo? Quantos? 150. Quantos salmos Davi escreveu? Quantos? 73 são atribuídos a Davi. 73, ou seja, mais 2 ele teria escrito metade dos salmos, que são de 150. Mas 73 são atribuídos a ele. E ele diz no 3, no 56: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Vejam que Davi coloca de fato o medo como um inimigo que ataca, um inimigo que tem a capacidade de atacar. E ele não diz que ele não tem medo. Ao contrário, ele diz: quando ele vier, quando ele me atacar, quando ele estiver sobre mim, eu confiarei em ti. Queridos, reconheça o medo. O que te causa medo? Qual é o teu medo? É de não conseguir pagar as contas no final do mês? É de não conseguir suprir as necessidades da sua família? É de esse plano que você está pensando não dar certo? Qual é o medo que tem te atormentado, que tem te atacado? Reconheça-o, mas confie no Senhor. É impossível vencer o que você desconhece ou nega. Nós só procuramos um médico quando nós aceitamos que estamos doentes. Se você não aceitar a enfermidade, você jamais vai tomar algum remédio, jamais vai procurar um médico. Com o medo funciona da mesma forma. Reconheça que o tem. Saiba qual é, o que te causa medo, o que te aflige, o que te deixa assustado. E depois de identificá-lo, confie no Senhor. Essa é a chave. Identifique o medo. Davi escreve esse salmo em um momento em que ele estava sendo quase aprisionado pelos filisteus. Ele estava em Gate. Mas Davi também estava ainda, desde o começo da sua coroação de rei, ele passou a ser perseguido por Saul. Então Davi estava sempre numa situação difícil. E aparentemente aqui ele estava prestes a ser morto, porque os filisteus estavam bem próximo dele. Então, provavelmente, o medo de Davi aqui era de morrer. E esse medo, ele aflige milhares de pessoas no mundo. Quem é que tem medo de morrer? Seja sincero. Medo de morrer, quem tem? Graças a Deus pense numa igreja de gente corajosa. Só uns 10 talvez tenham medo de morrer. Juntamente comigo, que eu não tenho, queridos. Eu não tenho medo de morrer. Sabe por quê? Porque a morte só é ruim para quem fica. Para quem é crente e vai, é uma coisa muito boa. Então diz: pastor, se eu não quer ir logo, ore. Ore que eu não tenho medo nenhum de morrer. Nós precisamos entender isso. Davi reconheceu que ele tinha medo. Mas ele diz: mas eu confiarei em ti. Eu escolho confiar. Eu prefiro continuar confiando. Eu não deixarei que o medo que me ataca me domine.
Vença o medo através da confiança no Senhor. Confio em Deus e não temerei. Qual é o teu medo? Você tem medo de quê? Onde está o seu medo? Sabe, amados, quando nós confiamos no Senhor, quando nós canalizamos a nossa confiança no Senhor, o medo some. Quando nós canalizamos a nossa confiança no Senhor, o medo não tem como prosperar, o medo não tem como continuar nos mantendo cativos. Talvez você tenha medo do futuro. Você olha para o mundo e o mundo está um caos. Guerra para tudo que é lado, confusão. Além das consequências de furacão, terremoto. Agora a água parece que resolveu cair com vontade. Há vários países do mundo que estão tendo suas cidades inundadas. Aí você olha para o nosso país. E aí você diz, está sem jeito. Está sem jeito. Tem só 2 anos e pouco que o camarada assumiu e ele está praticamente destruindo o nosso país. E você olha para uma perspectiva de futuro e você vê um futuro tenebroso. E talvez você diga, eu vou estudar para quê? Eu vou terminar minha faculdade para quê? Não tem emprego. Eu vou continuar estudando e me formando em quê, se não tem mais como trabalhar? Medo do futuro. Medo de que o teu futuro não possa ser bom. Querido, confie no Senhor. Quem garante o nosso futuro, quem garante a nossa vida é o Senhor. A última palavra sobre a nossa vida é dele. Não se preocupe com o futuro. Preocupe-se em manter-se confiante no Senhor e deixe que Ele cuide. Mas pastor, será? É a Bíblia que diz. É a Bíblia que garante isso, não sou eu. A nossa vida foi entregue nas mãos de Deus e a Bíblia diz que Ele nos tem em suas mãos. Queridos, se nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos no melhor lugar que alguém pode estar. E a Bíblia diz que Ele nos cerca por trás, por diante, pela direita, pela esquerda, por cima e por baixo. E a Bíblia diz que aqueles que o Senhor guarda, o inimigo não toca. Então nós estamos com o nosso futuro garantido. E eu não falo apenas do futuro na glória. Falo do nosso futuro aqui, porque nós estamos vivendo aqui. E se nós confiarmos no Senhor aqui, nós teremos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então confie no Senhor. Admita seu medo, reconheça seu medo, mas confie plenamente no Senhor. Segunda chave para vencer o medo. Adore. Louve. Salmo 56:4 diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus, eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? O Deus em cuja palavra eu louvo. Está com medo? Cante. Está com medo? Adore a Deus, louve a Deus. Talvez você nunca ouviu isso antes. Pastor, será que funciona? Eu tenho certeza que funciona. Certeza absoluta. Já viu pessoas com medo que lembram de quê? De Deus. Ai, meu Deus. Por isso que Marx diz que Deus é um reflexo da fraqueza humana, porque se ele sente algum perigo, ele clama por Deus. E se você sente que está em perigo, adore-o. Cante louvores a Deus. Adore ao Senhor. Num momento de medo, adore ao Senhor. Faça como Davi. Em Deus, cuja palavra eu louvo. O melhor remédio contra o medo é o louvor a Deus.
O livro de Salmos é o livro de cântico dos judeus. São 150 hinos ali. E Davi era músico. E aparentemente tocava bem, é tanto que ele foi tocar para o rei. E ele compôs 73 músicas que estão registradas nos Salmos. Em momentos de alegria, a maioria deles em momento de aflição, de dor e de pecado. Mas Davi adorava ao Senhor, louvava ao Senhor. E Davi também tinha medo, mas ele sabia que o poder da adoração a Deus e do louvor a Deus desfazia o medo. Talvez seja a hora de nós escrevermos o nosso próprio salmo. Um salmo de adoração a Deus, nos momentos de medo, nos momentos de pavor, de incertezas, nos momentos em que não sabemos se vai dar certo ou não. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Faça como Davi fez na maioria dos momentos da sua vida. No momento de adversidade, no momento da enfermidade, no momento da dor. Louve a Deus. Diante do medo, diante da incerteza. Nem sempre é fácil orar, queridos. Mas é fácil abrir a boca e cantar. É mais fácil louvar a Deus do que fazer uma oração. É mais fácil adorar a Deus cantando do que numa oração. Então faça isso. Abra a sua boca, adore ao Senhor. Tem aquele hino que muitas vezes cantamos aqui. Então louve, simplesmente louve. Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Enfim, está com medo, louve. Adore a Deus. O medo vai cessar através da tua adoração e do teu louvor a Deus. Nos momentos de medo, erga as suas mãos ao Pai. Erga em adoração. E talvez você até o sinta tocar em tuas mãos, dizendo, estou aqui. Estou aqui. O medo não suporta a adoração a Deus. Se você estiver com medo, e você orar, e você adorar a Deus, eu lhe garanto, o medo vai embora. Ele vai sair. Ele não suporta. E não esqueça, ele é um inimigo. Lembre-se sempre de uma coisa, o nosso Deus é Pai. Ele é Pai. Ele nos recebeu como filhos. De fato, nós somos filhos de Deus. Então, se você estiver com medo, se você estiver incerto, inseguro, corra para os braços do Pai. Corra para Ele, vá para Ele, adorando, louvando, dizendo, Pai, preciso de ajuda. Esses eram os salmos de Davi. Não permita que os meus inimigos prevaleçam. Não permita que eu seja envergonhado. Não permita, ó Deus, que eles escarneçam de mim. Enfim, eram apelos de livramento. E Davi foi, biblicamente, reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Funciona, queridos. Funciona. Davi nunca perdeu uma guerra para os filisteus. Mas ele dizia, quando o medo me atacar, eu vou confiar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou depositar toda a minha confiança no Senhor. E depois, ele disse, eu louvo a palavra do Senhor. Eu louvo. Então confie, louve. E a terceira chave, lembre-se sempre, Deus está comigo. Deus está com você. Salmo 118, mais um atribuído a Davi. No 6, ele diz, o Senhor está comigo, nada temerei. O que podem me fazer os homens?
O Senhor está comigo. O medo ele surge geralmente quando você está só. Como mencionei antes, às vezes uma pessoa menor do que você, só para lhe fazer companhia, embora se acontecer alguma coisa, ao invés de ajudar, ele vai atrapalhar, mas você se sente melhor. Porque o medo surge quando você acha que está sozinho. Mas não esqueça, Deus sempre está com você. Deus sempre está conosco. Em todos os momentos. Nas horas ruins, Deus está presente. Nas horas boas, Deus está presente. Pela manhã Ele está presente. Durante a tarde Ele está presente. À noite Ele está presente. Nas madrugadas, quando você dorme, Ele ainda assim está presente. Deus sempre está conosco. Não temerei, porque Ele está comigo. O que me pode fazer o homem? É o que Davi diz. Eu tenho Deus comigo. Não temerei, eu não posso temer nada, porque o maior de todos está comigo. E foi dito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ousar enfrentar o braço forte do Senhor? Quem vai ousar me atacar se Deus está comigo? Nós muitas vezes precisamos lembrar das palavras do Senhor quando estamos num momento de medo. E lembrar disso, Deus está e Deus permanece conosco. Nós não vamos temer. Não precisamos temer. A frase que eu gosto, lembre-se, você e Deus já é maioria. Você e Deus já é maioria em qualquer situação. Se nós estamos com Deus, querido, nós não precisamos de mais ninguém. E muitas vezes Deus vai levantar pessoas para estarem ao nosso redor. Mas Ele as está conduzindo. Ele as está dirigindo. Ele as está fazendo se aproximarem de nós para que possamos, de fato, dar mais um passo. Mas Ele sempre estará e Ele sempre está conosco. Confie na presença do Senhor. Mas confie até que, de fato, Ele seja mais real para você do que o teu próprio reflexo no espelho. Em qualquer situação, lembre-se, Deus está com você. Está escuro, mas Deus está. É muita gente contra, mas Deus está com você. Eu não sei o que fazer, mas Deus está com você e sabe. Confie. Confie. Ele não te abandona jamais. Isaías 41:10 diz: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Não tema. Deus está conosco. Sempre ao nosso lado, a cada momento, a cada dia, independente da situação, Deus anda conosco. Quando sentir medo, adore. Confie e não se esqueça, Deus está ao teu lado. Quarta chave dessa noite e última, permaneça no amor de Deus. Quando sentir medo, Quando sentir medo, permaneça no amor de Deus. 1 João 4:12. E o verso 18, a parte A, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Como é aperfeiçoado o amor? Se nós amarmos.
Se nós amarmos, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. 18 diz: no amor não existe receio ou medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O amor aperfeiçoado em nós lança fora todo medo. Permaneça no amor de Deus. Quanto mais amor você tiver para com os teus irmãos, menos medo você terá. Faça uma troca. Ame mais. Porque amando mais, o teu amor será aperfeiçoado e esse amor perfeito vai botar o medo para correr, vai lançar fora o medo. Medo e amor não coexistem. Se o medo aumenta, o teu amor diminui. Se o teu amor é maior, o medo vai ser lançado fora. Ame. A forma de aperfeiçoar o amor é amando os irmãos. Pessoas rancorosas, pessoas fofoqueiras e maldosas não amam. Portanto, são pessoas medrosas. Quem ama pouco tem muito medo. Quem ama muito pode ficar totalmente livre do medo. Porque o amor é aperfeiçoado. E o perfeito amor lança fora todo medo. Ame, e o medo será lançado fora. A única forma de você permanecer no amor de Deus é quando você retransmite esse amor. Eu tenho o amor de Deus, mas as pessoas com quem você convive não sentem esse amor. A única forma de ter o amor de Deus permanente em você é quando você retransmite esse amor. Queridos, eu sei, amar não é fácil. Amar não é algo inerente a nós. O que é inerente a nós é egoísmo, é o tirar proveito, é alcançar uma vantagem, mas nós nascemos de novo, e o amor de Deus foi derramado sobre nós. Nós hoje temos amor de Deus em nossas vidas, e esse amor, ele tem que ser retransmitido, ele tem que ser manifestado. E se isso não acontece, esse amor não vai ser aperfeiçoado, ele não vai aumentar, ele não vai ser aperfeiçoado, e quem não tem o amor de Deus perfeito em sua vida é uma pessoa medrosa, porque é só o amor perfeito que lança fora o medo. Às vezes eu reconheço que eu sou um pouco grudento. Eu passo pelas pessoas, eu pego, eu abraço, eu beijo. Independente se for uma senhora idosa, se for uma criança, se é um homem, se é um jovem. Eu não tenho problema com isso. E eu não estou dizendo que eu amo mais do que você. Mas pelo menos as pessoas que eu abraço, com certeza sentem, poxa, acho que o pastor pelo menos gosta um pouquinho de mim. Né, Raica? Porque eu passo por ele, ele me abraça, me beija. Ame mais, querido. Manifeste mais o amor de Deus que está na tua vida. Retransmita isso. Distribua esse amor. Distribua. Ame pessoas. Porque quanto mais nós amamos, mais é aperfeiçoado o amor de Deus em nossas vidas. Não temas. Não tenha medo. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus são melhores para com as nossas vidas. Nós não precisamos nos preocupar muito com o futuro. Deixe que Deus tome conta, queridos.
Hoje o Misa disse que eu costumo dizer que vai ficar tudo aqui. Eu não lembro bem se eu disse isso, mas eu faço uma coisa. O que eu tenho para gastar, eu gasto hoje. Eu não me preocupo com amanhã. Ah, mas amanhã pode faltar. Amanhã Deus renova. Amanhã Deus faz novamente. Amanhã Deus vai continuar presente. E quem nos guarda, quem nos abençoa, quem nos dirige, é Ele. Confie no Senhor. Não tema. Não tema. Uma vez uma irmã da igreja perguntou se eu pagava o INSS. Lembra dele? Eu disse, nunca paguei. Só quando trabalhei, quando eu era bem mais novo. Eu já estou há mais de 35 anos no ministério. E desde que eu comecei a ser pastor, desde que me formei e fui ser pastor, eu não trabalhei mais de carteira assinada. E ela me disse, mas pastor, é importante isso. Porque vai chegar um dia que a gente vai se aposentar. Eu não tenho esperança disso. Eu não tenho aposentadoria. Eu tenho um acordo que eu espero que o Senhor cumpra comigo. Por enquanto é só da minha parte com Ele. Digo, Senhor, quando eu não puder mais pregar, quando eu não servir mais para estar na frente de uma igreja, me leve. Eu espero que Ele me ouça nesse quesito e me leve. E se de repente eu desaparecer, morto, é porque eu não servi mais, queridos. Não se preocupem, com certeza é porque o meu tempo acabou. Porque se Deus me ouvir, é isso que vai acontecer. Eu não vivo pensando, ai meu Deus, eu já estou ficando mais velho. Daqui a 2 anos eu vou ser idoso. Daqui a 2 anos eu completo 60 anos. Já estarei na melhor idade. E sem esperança de aposentadoria, queridos. Mas aposentar para quê? O Brasil é uma terra maravilhosa, mas as pessoas se aposentam e gastam mais do que a metade do seu dinheiro comprando remédios. Isso não é vida, queridos. É uma aposentadoria de miséria. E as pessoas passam a viver de forma muito ruim quando se aposentam. Então eu não preciso me aposentar. Eu só preciso, já que não sirvo, Senhor, muito obrigado pelo tempo que tive aqui. Descanse em paz. Aí você pode passar, se for para o meu velório, vai dizer, esse cara era legal, esse pastor. Pense num cara bom. Não sei porque que Deus está levando. Porque não presta mais, queridos. Só por isso. Se não sirvo mais para estar fazendo o que faço, me leve. Me leve. É só isso. Então, queridos, para concluir, eu não sei qual é o seu medo. Mas se você tem, identifique-o. Pegue esse medo e coloque nas mãos do Senhor. Confie no Senhor. Porque esse medo precisa ser reconhecido. O que foi lido aqui na palavra de Deus são chaves que são nos dadas por Deus, pela sua palavra, para que nós possamos abrir portas. Eu não sei o que tem atrás dessa porta. E isso me causa medo. Vá lá e abra a porta. Abra a porta. Tem que haver uma ação nossa. Porque quando você paralisa, é porque você está com medo. E essa paralisia só pode ser desfeita usando a confiança em Deus, o louvor a Deus. Sabendo e crendo que Ele está presente. E vivendo o amor que nós recebemos dEle. A palavra de Deus, queridos, sempre vai funcionar. Sempre. Eu estava ouvindo recentemente alguém falando sobre pastores que estão em pecado e pregam a palavra de Deus. E a resposta que eu ouvi foi muito boa. Porque o compromisso da palavra não é com o pastor. O compromisso da palavra é com o autor da palavra, que é Deus. A palavra de Deus são sementes.
que são lançadas, independente de quem está falando, mas se está falando da palavra de Deus, onde ela encontrar um terreno fértil e ali ela for abrigada, ela vai produzir frutos, porque ela não depende de quem a pregou, mas ela depende de quem a escreveu. E quem escreveu foi Deus. Portanto, eu nunca tive muita dificuldade em subir num púlpito e pregar a palavra de Deus. Porque eu sei que ela é real, ela se cumpre. Ela não falha. O Deus que nos deu não deixa que a sua palavra caia por terra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz ele, não passarão. Elas hão de cumprir o propósito para o qual ele determinou. E talvez ele tenha determinado nessa noite isso para a tua vida, para que o medo que tem te paralisado possa ser lançado fora. E você possa de fato viver, possa de fato dar mais um passo na direção daquilo que Deus tem para você. Porque há planos de Deus, amados, sobre as nossas vidas, que nós ainda não sabemos qual é. Porque muitas vezes estamos pedindo coisas de Deus, mas Ele disse, olha, o meu plano é melhor. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Mas Ele diz, para dar o fim que vocês desejam. Porque quando de fato o plano dele se cumpre em nossas vidas, você vai lá e dizer, é tudo o que eu queria. Mas muitas vezes ainda não sabemos. E muitas vezes estamos totalmente paralisados pelo medo de seguir em frente, para ver o que está por trás dessa porta e o que Deus tem para mim. Que o Senhor nessa noite possa nos libertar dessa prisão que se chama medo e possa, através da sua palavra, nos dar um novo direcionamento, segundo aquilo que Ele já determinou para as nossas vidas. Eu quero que você repita nessa noite comigo uma oração. Quero que você fique sobre os pés e repita comigo essa oração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Te peço hoje, me ajuda para que eu possa reconhecer o medo que tem me atacado, para que, reconhecido o medo, eu possa medi-lo diante da tua presença, porque eu sei que o medo é menor. Eu sei que o Senhor é maior. Portanto, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que contigo eu sou mais do que vencedor. Eu abro meu coração para te pedir que a tua palavra gere frutos em minha vida e que eu possa, ó Deus, no futuro, poder declarar o medo não tem vitória sobre a minha vida, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.